Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva na ternura do seu coração. Que sintamos amparados, fortalecidos e agraciados pela sua bondade. Hoje nós vamos dar continuidade ao item 24 deste capítulo, que é um capítulo que nos convida a refletir bastante em nós, devido às aflições e às situações íntimas que cada um de nós temos carregado. Então, hoje nós vamos ler, nesse momento, a desgraça real, para que, convidando a todos a pensar no que seja esse item que o Espírito, nessa manhã, vem nos trazer, que é Delfine de Girardin. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu, e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana, e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles as veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, a desgraça para os que só veem o presente, a verdadeira desgraça, porém está nas consequências de um fato mais do que o próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que o outro que a princípio causa consequências e uma viva contrariedade e acaba produzindo o bem? Dizei-me a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para o bem, apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade de uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossa alma iludida. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vegetação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro tão singularmente deformados pela vossa cegueira.
Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que não lhes pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha a vida, a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celestes? E assim, Jesus, nós, com pensamento elevado, queremos também fazer uma releitura de tudo que temos feito, Jesus, na supervalorização do nosso corpo, esquecendo de valorizar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido de cuidar deste corpo pelas vias do pensamento. Ajude-nos, Jesus, a sentir e a perceber que quem dirige a nossa vida não é o corpo. O corpo, este grande instrumento do meu espírito, que merece respeito, que merece todo o apreço, para que eu possa cuidar deste corpo da mesma forma como desejo cuidar do meu espírito. Que o Senhor nos ajude a enxergar melhor as oportunidades que a vida tem nos concedido e que a paz e a esperança seja constante para todos nós, para aqueles irmãos Jesus que ora se encontram mergulhados em suas dores, perdendo as suas esperanças, que eles possam sentir, Mestre querido, o valor do chamamento, para que todos nós sintamos acolhidos e não desgraçados, como muitos assim dizem, que sintamos o valor da vida e para que saibamos que o Senhor nos deseja sempre o bem, o amor e a caridade. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos queridos, essa é uma lição que nos chama a atenção para saber o que é a desgraça real. Será que a desgraça real não está sendo cativada, buscada por nós mesmos, mergulhado nas ilusões do mundo, muitas vezes trazendo e deformando até as situações do nosso próprio corpo, em desistência à reforma que devemos fazer da nossa forma de pensar? Que nós saibamos compreender o papel que cada um de nós devemos servir. Quantas frases aparentemente inexpressivas saem de nossa boca para estabelecer grandes dores no coração do outro? O que temos emitindo para o nosso irmão? Que bem temos feito? Ou que mal é este que ainda perdura dentro de nós, sem que a gente perceba a grandeza de tudo que temos recebido, amigos? Oh, queridos irmãos, quanta luta que nós precisamos travar conosco mesmo, para que a gente saiba que a vida não termina no túmulo, ou que a vida não é isto que nós estamos fazendo, aumentando as desgraças de um presente sem compreender a verdadeira justiça? Até quando, amigos, nós vamos julgar qualquer coisa sem compreender as consequências? Até quando nós vamos achar que o outro é mais ou menos do que nós? Nós precisamos transportar o nosso pensamento para além dessa vida, para que a gente entenda as consequências dos nossos atos e para que a gente possa compreender o que seja felicidade e infelicidade. As dores, as provas não são infelicidade, são oportunidades que temos para corrigir as arestas dos nossos sentimentos. É preciso sentir que essa infelicidade, que muitas vezes vem na forma física
que não é aquilo que nós queremos, que vem por aquilo que nós estamos iludidos. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto dessa vegetação que nós estamos fazendo, provocando e achando que isso é fruto de um verdadeiro sentimento e não é, amigos. É um fruto da nossa vaidade, do calor daquilo que nós alimentamos em nossos pensamentos. É preciso que nós hoje possamos sentir a grandeza de tudo isso que tem levedado a massa do nosso pensamento. Amigos, quando Jesus nos trouxe a parábola do fermento, ele falou que um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma pitada de egoísmo transforma toda a nossa forma de viver. Isto é a desgraça real. Que nós não temos disponibilizado de recursos internos para analisar a extensão de nossa influência, tanto na vida do outro como naqueles que muitas vezes eu preciso ter a preocupação de auxiliá-los, de educar. É preciso que a gente examine qual é a verdadeira qualidade da nossa forma de agir, o que é essencial em nós, acautelando todos os instantes para que a gente possa entender que o destino é a construção dos nossos atos realizados por nós mesmos. Deus não nos pune, Deus não nos castiga, e as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade, elas voltarão ao centro de nossa própria atividade amanhã, de nossa própria vida, de nosso próprio sentimento. E é por isso que nós precisamos sentir a grandeza do amor de Deus, no júbilo que Ele nos oferece a todo instante, quando somos convidados a servir. E para isso, amigos, eu os convido a guardar na tua alma o júbilo do servir, sair desse olhar da desgraça real, dessa desgraça, ou sentirmos tantas vezes abatidos porque nós não sabemos que o que é sofrer. Sofrer não pode nos trazer mágoa, não pode nos trazer tédio. Isso são provações, é a provação dos felizes, é a provação daqueles que compreenderam que as leis divinas estão a favor de todos nós. Meus amigos, quantas dores, quantos espinheiros, quantos dissabores nós temos criados para nós mesmos, quantos desgostos, angústias temos criado. Isso é um martírio que nós estamos vivendo, e muitas vezes um martírio rude, violento. Quando nós temos um pouco de conhecimento da vida do espírito e da imortalidade, nós nos tornamos mais sábios, e nós vamos observando a luta que nos rodeia e como vamos melhorando, saindo disso. Por mais humilde e singelo que sejamos, maior é o desejo que nós temos de melhorar, que nós precisamos sair desses torvelinhos e não permitir que o desgosto maior nos conduza ao fracasso, ao grande desengano, buscando outros desgostos. Amigos, todos nós estamos sendo convidados a observar, a refletir em nossa vida, a refletir no planeta em que vivemos, para que a gente possa cultivar dentro de nós o pensamento divino que Deus nos oferece, para que a gente possa valorizar todos os bens da vida. E esses bens, eles não vão fluir do nosso orgulho, mas da nossa bondade e da bondade de Deus que semeia em nossos corações sementes de amor, de compreensão. Em todas as nossas horas de trabalho, nós precisamos buscar no pensamento aquilo que nos beneficia, o valor do próximo, termos olhos de ver as boas obras, para que a gente possa também, cada dia, começarmos a buscar, na intimidade do nosso ser, um instrumento verdadeiro, sermos um instrumento dócil e deixando para o outro
um pouco do nosso esforço, do nosso exemplo. Nós observamos, gostamos de observar, por comparação, um violino. O que o violino, um instrumento tão frágil, ainda mesmo de que seja da mais rara fabricação, se ele não tiver alguém que saiba executá-lo bem, não vai sair dali um som que nós tanto gostaríamos de ouvir. Então é preciso que a gente tenha fidelidade a Deus para que as nossas mãos possam produzir o melhor. E o som que sai do nosso esforço, da nossa vontade, seja um som de afinação, seja um som de luz para que o Evangelho nos conduza cada dia mais para que sejamos fraternos. Podemos, de alguma forma, amigos, trazer claridade onde estivermos, projetando de nós para o outro o desejo da benevolência. É preciso que a gente saiba servir. E nós não podemos viver assim só um dia ou outro, mas todos os dias, porque somos aprendizes do Evangelho e que nós estamos desejosos para sair das facilidades e constituirmos em nós o desejo da boa vontade de enfrentarmos as nossas dificuldades. Nós, como cristãos, não somos uma flor de ornamento. Nós, como cristãos, somos o sal da terra. Lembremos que Jesus nos convidou a sermos o sal da terra. O sal é o tempero que tira a desgraça, é o tempero que tira o desgosto, é o tempero que nos faz compreender a palavra de Jesus neste particular, que não padece para nós nenhuma dúvida. Então é preciso que a gente lembre que Jesus nos disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu tenho que fazer com isso, amigos? Amar os nossos inimigos, voltar os olhos por aqueles que nos perseguem e bendizei sempre aqueles que nos maldizem. É preciso que a gente aprenda que o não julgar também infere que eu não seja julgado. Essas lições do Cristo são o que vai diminuir, vai atenuar essas desgraças que muitas vezes nós achamos que o mundo é cheio de tribulações. São tribulações que nos enriquecem, que nos tornam seres melhores. E assim, nessa manhã sublime de luz, no convite incessante às nossas reflexões, convido a todos a ver que cada dia em que a dor bate em nosso coração, nós nos tornamos mais próximos de Deus, nosso Pai. E nesta hora, Jesus, pedimos por nós e por todos aqueles outros, para que possamos receber o passe, a transfusão fluídica das energias que tanto necessitamos. Ajude-nos a curar, Jesus, das mazelas que carregamos e que possa o unguento do seu amor minorar as nossas lutas íntimas, as feridas abertas pelo nosso próprio egoísmo. Fluidifica as nossas águas e faça com que sintamos, Senhor, cada vez mais o amor, a fé, a esperança dentro de nós, dando-nos a certeza de que com este caminho estaremos implantando ou começando a implantar o reino de Deus em nossos corações. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Recebam, amigos, o abraço fraterno e amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade em seu coração. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja.